Então, hoje nós vamos ver, dentro da história do Brasil, numa oportunidade que nós tivemos, nós vimos a administração do Brasil colonial. Nessa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho da economia do Brasil na época colonial, não é? Então, nós vamos ver aqui o século... Vamos começar com o século XVI e o século XVII, ok? Começamos aqui, então, com o século XVI e o século XVII. Então, vamos lá. A economia do século XVI e do século XVII, ela é chamada de economia de engenho. Economia de engenho, ok? Economia de engenho é a economia chamada do século XVI e XVII. Isso aí é um engenho que você está vendo. Esse engenho aí, na verdade, é um engenho produtor de açúcar, ok? Tudo bem. A cana-de-açúcar. Então, o açúcar foi o produto escolhido para alavancar a economia de Portugal. Tá ok? Tudo bem? O cultivo já era feito na ilha de Cabo Verde. A ilha de Cabo Verde pertencia a Portugal naquela época. O açúcar era um produto de muito valor na Europa. A cultura do produto marca a efetiva colonização do Brasil, principalmente do litoral. Então, naquela época, era necessário desenvolver o Brasil para que ele desse lucro para Portugal. E, buscando esse pensamento, este conceito, Portugal vai promover o desenvolvimento do plantation, ou seja, da cultura agrícola, no caso nosso, da cana-de-açúcar para a produção da cana-de-açúcar para a produção de açúcar. Não é? Então, o que você vai ver no Brasil colonial do século XVI e do século XVII são engenhos. Engenhos são fazendas produtoras de açúcar. Essas fazendas, elas se espalharam por todo o litoral brasileiro, litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro, litoral da Bahia, em todo o litoral do Nordeste. O que você tem aí são engenhos no Brasil colonial e que vai ser um processo marcante dentro da economia colonial. Tá bom? Plantation. O que é plantation? Plantation, então, é o que você está vendo aí nesse seu painel. A palavra plantation, em inglês, ela tem o seguinte significado. Seria, se você fosse traduzir ao pé da letra, plantation é plantação, né? Mas se refere a uma plantação tropical, ok? E ela é marcada por algumas características, como, por exemplo, a grande propriedade rural, o engenho, tá? Aqui o engenho, ó, a casa grande do senhor, a moenda, a senzala de escravos, as roças, tá certo? Então, a grande propriedade é esse contexto inteiro aqui, ó. São os latifúndios, que nós chamamos de engenho, tá? Que é uma fazenda produtora de açúcar. Só que o plantation também é monocultura, ou seja, tudo gira em torno desse produto aqui, ó. Tudo gira em torno da cana-de-açúcar. Esse é o produto rei, lá no século XVI e no século XVII. A mão de obra, como você está vendo aqui, ó, a mão de obra é a mão de obra escrava. Os escravos estão aqui trabalhando numa moenda, não é? Eles estão trabalhando aqui em uma moenda, ou seja, numa moenda bem primitiva, bem pequena, bem manual. Essa moenda aqui, ó, essa moenda aqui
Deixa eu apagar aqui para mostrar a moenda para vocês aqui, ó. Essa aqui é uma moenda bem pequena, né? Essa aqui é uma moenda bem caseira. Existem moendas maiores, onde eles moíam aí a cana-de-açúcar. Então, a mão de obra escrava, e esse produzia seu açúcar. E o açúcar, ele era para a exportação, né? Ele saía fora do país, ele era para a exportação, ok? Então, tá aqui as características básicas aí do plantation. Então, o século XVI, século XVII no Brasil é marcado pelo plantation, ok? Por que holandeses? O que os holandeses têm a ver com essa história? Ora, quem é que financiava o açúcar? Os engenhos do Brasil? Quem é que transportava e quem é que vendia? A Holanda. Os holandeses dominavam, sim, a rota de açúcar. Era um acordo entre Portugal e Holanda, não é? Os navios holandeses financiavam engenhos, pegavam o açúcar no Brasil, refinavam esse açúcar, às vezes, na Holanda, e distribuíam este açúcar, caríssimo na época, na região da Europa. Era, então, um acordo, né, entre Portugal e Holanda. Havia aqui, eram sócios na produção açucareira. Os anos de 1540, 1550, 1560, 1570, até o ano de 1580. O que acontece no ano de 1580? O acordo é cessado. O acordo entre Holanda e Portugal ele é cessado com a União Ibérica. Exatamente por quê? Porque Espanha e Holanda eram inimigos. Não só eram inimigos, como estavam em guerra. O ano de 1580 marca um grande problema acontecido na Europa entre Holanda e Espanha. A Holanda, ela era dona de grandes territórios na Europa. E a Espanha também. E a Espanha era muito poderosa. A Holanda, eu disse uma frase aqui que eu quero trocar a frase. Eu disse, a Holanda era grande, dona de grandes territórios na Europa. Não, a Holanda era formada por pequenos territórios na Europa. Eram pequenos territórios. Era chamada de Flandres, também de região da Batávia. E quem comandava essa região era a Espanha. Houve um processo religioso na Europa chamado de reforma. E a reforma fez com que a Holanda se tornasse um país protestante, ou uma região protestante. O que os espanhóis, que tinham um controle sobre essa região, não aceitaram, pois os espanhóis eram católicos. Então vai estourar uma guerra entre Holanda e Espanha, os holandeses vão acabar se libertando da Espanha e vai nascer um ódio muito grande entre Espanha e Holanda. Ora, até aí nada demais, uma guerra entre Holanda e Espanha. Acontece que em 1580... houve a União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Duas coroas, a coroa portuguesa, que não tinha rei, e a coroa espanhola, do rei Filipe. O rei da Espanha, em 1580, ele era neto do antigo rei português Dom Manuel Venturoso, pois a mãe dele era uma portuguesa, filha de Dom Manuel Venturoso. E aí o que vai acontecer no ano de 1580? Portugal não terá herdeiros para o trono. Todos os herdeiros portugueses estavam falecidos em 1580. Só sobrou de herdeiro o rei Filipe da Espanha. E o rei Filipe, então, ele quer o trono português. Um cardeal, tio dele, que era irmão do Dom Manuel Venturoso, no leito de morte, passa o trono para ele e ele passa a governar Portugal. Então, em 1580, o rei da Espanha também se torna o rei de Portugal, na chamada União Ibérica. Ora, olha o que vai acontecer. A Espanha era inimiga da Holanda. Você acha que a Espanha ia deixar os holandeses continuarem financiando, transportando e distribuindo
o açúcar na Europa? Claro que não. É óbvio que não. Então, por isso que a gente diz aqui que o acordo entre Portugal e Holanda, ele é cessado. Ele é cessado, tá, em 1580 com a União Ibérica, ok? Escravidão. Nos primeiros anos, aqui no Brasil, foi utilizada a mão de obra indígena. Depois, predominantemente, foi utilizada a mão de obra escrava negra. O tráfico de negros era muito lucrativo dentro do processo. A mão de obra escrava negra tornou-se a base da economia açucareira. Quem trazia os negros para o Brasil eram os chamados navios negreiros, também chamados de navios tumbeiros, porque na travessia da África para o Brasil morriam muitos deles dentro do navio. Os negros no Brasil viviam geralmente nos engenhos, nas chamadas senzalas, ok? Então, grande parte, ou praticamente, com raríssimas exceções, a mão de obra escrava predominou em todo o Brasil colonial. Quando eu digo raríssimas exceções, é que tinha o técnico que purgava o açúcar, existia o técnico da caldeira, existia o capataz, uma ou outra mão de obra livre, paga pelo senhor de engenho, mas a grande maioria, a grande produção da colônia mesmo, não há dúvida nenhuma, né? É a mão de obra escrava. Ok? É a mão de obra escrava. Então, tá aí. E tem um outro detalhe aqui, né, que eu falei, né? O tráfico de negros era muito lucrativo dentro desse processo. No início, os colonos se utilizavam de mão de obra escrava índia. Além do índio não estar... O índio era criado livre, então ele atrapalhava muito, mesmo como escravo. Ele enlouquecia, ele não trabalhava. E ninguém aceita a escravidão, né? Mas muito menos o índio, que era criado livre, solto nas matas. Como é que ele jamais poderia estar sujeito a um regime desses? Claro que os negros também não aceitaram a escravidão, mas vinham da África, eram humilhados, eram acorrentados, já tinham trabalho agrícola na África, então talvez os meios para se utilizar o negro, os meios utilizados foram melhores. E também o tráfico negreiros dava-se muito dinheiro, né? Os navios de companhias de comércio que faziam esse tráfico, eram chamados de navio negreiros ou tumbeiros, porque morria muita gente na travessia, morriam de doença, morriam de fome, eles não comiam a comida que os brancos do navio passavam, morriam de doenças como sarampo, escorbuto, por exemplo. Então, por isso que chamava-se navio tumbeiros, tá? Esses negros, nos leilões, eram muito lucrativos. Dava bom lucro para os navios e dava bom lucro para Portugal, tá certo? Então tinha um fator econômico também na questão da mão de obra escrava negra. Tudo bem? Imagens de senzalas e imagens de negros, né? Então você tem aqui os negros como eram colocados nas senzalas, ó, para dormir. Aqui uma antiga senzala. Aqui é o navio negreiros, né? Aqui dentro, aqui, esses negros, eles estão sendo levados, eles estão sendo trazidos da África, tá certo? Aqui os pessoas do navio estão passando a comida para eles, alguns comem. Aqui os tipos de algemas que eram utilizados e os negros acorrentados dentro de um navio. Então, isso aí era realmente horrível, né? São imagens aí degradantes, imagens aí horrorosas desse tipo de senzala aí, desse tipo de vida aí que os escravos negros levavam, ok? Imagens aí históricas bem chocantes mesmo. Aqui um leilão de escravos. Então, os senhores de engenho, eles ficavam vendo aqui os escravos, né, o leiloeiro,
E os escravos aqui com suas famílias sendo leiloados, sendo comprados aqui pelos senhores de engenho. Tá? Um quadro aí que mostra como era feito esses leilões de escravos. O engenho produtor de açúcar. Então, o que você tem lá? Nós mostramos num outro slide uma moenda doméstica. Essa aqui já é uma moenda maior, ó. Já bem maior essa moenda, tá? E ela tá aqui, ó, sendo movida a bois, ó. Os bois aqui, ó, movendo elas, né? Vai rodando aqui o boi aqui, ó. Aqui a madeira tá acoplada aqui ao boi, ele vai rodando e vai fazendo aí o caldo. Aqui a casa de purgar, aonde eles ferviam o caldo de cana. Esse caldo de cana aqui, ó. Isso aqui é aquele caldo de cana que você toma aí nas praças, aí da sua cidade. Tem aquele vendedor de caldo de cana que é chamado de garapa, né? Se você ferver isso aqui, eles ferviam, né? Se virava melaço e depois rapadura. E depois, esse melaço, essa rapadura, aqui é uma outra casa de fervura sendo usado, né? Aqui já aquela moenda, aquela mesma moenda que eu mostrei num outro slide, num outro local, para você. Essa aqui é mais doméstica, né? Essa aqui, ela já é mais industrial, tá certo? Mas ambas estão fazendo açúcar. Aqui é a casa de purgar, aqui também é uma casa de purgar. Aqui é a fervura também do caldo de cana. Então, isso aqui era o processo muito primitivo, né? Muito, assim, artesanal, o processo de fabricação de açúcar. Hoje, os engenhos, eles são bastante tecnologia, são elétricos, são bastante modernos, mas naquela época, como você notou aí no painel, ele é bastante primitivo, tá certo? Sociedade do engenho. Então, dentro da sociedade do engenho, o que prevalece? O urbanismo? Claro que não, né, gente? Prevalece o ruralismo. O ruralismo. Predomínio do campo. O engenho era o centro do poder. Aqui tem um engenho, ó. Olha aí, um engenho, o centro do poder. Então, você não busque no Brasil colonial metrópoles. Você não vai encontrar isso, né? Você vai encontrar grande parte de um Brasil rural, né? O ruralismo predomina demais. Você vai ter, claro, povoados surgindo, mas coisas muito primitivas. Vai surgir Recife, vai surgir Olinda, vai surgir São Vicente, vai surgir o Rio de Janeiro, vai surgir Santos, vai surgir São Francisco, vai surgir estes povoados no litoral brasileiro, mas que vão demorar muitos séculos, né? Alguns anos, vamos dizer assim, alguns 100, 200 anos para se urbanizar. O mundo do Brasil colonial é o mundo rural, é uma vida rural, são características rurais, ok? Então, ruralismo, predomínio do campo. Um engenho, então, tá aí um engenho, era o centro do poder. Mas temos mais características nessa sociedade. Patriarcalismo, olha só, né? Centralização da figura masculina do senhor de engenho, que comandava os destinos de todos que cercavam o engenho. Aqui um senhor passeando, nessas duas fotos, nas três fotos, né? Essa foto aqui, essa mesma foto aqui, a que está ampliada. Além do núcleo familiar, a família patriarcal abrangia outros parentes, tios, noras e genros, afilhados, etc., além de serviçais e escravos. Então aqui é uma caminhada de um senhor, aqui vai ele, aqui os filhos, atrás dele, ele sempre na frente, e atrás os escravos, tá? Então é muito interessante essa foto, tanto essa foto como essa foto aqui, demonstrando a figura do homem, né? A figura patriarcal, a figura desse homem que controla todo o Brasil colonial. O patriarca, o chefe da família, o homem que manda. Tanto é que isso acabou gerando aqui no Brasil uma característica muito grande no homem brasileiro. Esse patriarcalismo
ele veio vindo, acabou atingindo o século XX. Né? E nós só tivemos aí a contestação desse patriarcalismo ali pelos anos de 1960. Né? Ali no século XX, ali na década de 60, começa o questionamento desse patriarcalismo que nós chamamos de machismo. Né? A palavra popular para o patriarcalismo é machismo. Patriarcalismo é uma palavra mais acadêmica, ok? Inclusive isso tem uma grande influência na sociedade de hoje. Você pode ver ainda notícias nos jornais aí que mulheres são estupradas, que maridos batem em esposas. Isso ainda é fruto do patriarcalismo, aquele homem machão, né? Que vai distribuindo tapa, bolacha, soco em todo mundo na família, que manda, que grita que aqui quem manda sou eu, aquele machão de cozinha, como o brasileiro costuma dizer. Isso é típico lá do Brasil colonial, que chega até os dias de hoje, né? A figura do homem que manda, a figura do homem que é o centro de tudo. Então isso aí que se chama patriarcalismo. Tem um bom livro aí que eu quero indicar para vocês, Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. É uma obra literária, um dos maiores clássicos, se não o maior clássico da literatura brasileira, de toda a história do Brasil, né? Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Um livro premiado em várias partes do mundo. Um livro que conta toda essa história do patriarcalismo no Brasil. Procurem, se tiverem oportunidade de um dia ler esse livro. É um livro grosso, maravilhoso, é um livro de pesquisa, mas é um livro fantástico. Né? Para você conhecer realmente a história do povo brasileiro, você tem que conhecer esse livro, você tem que conhecer todas as raízes dessa história do Brasil colonial, do patriarcalismo, ok? Então, só um detalhe aqui, quando o painel diz para você, além do núcleo familiar, a família patriarcal abrangia outros parentes, tios, noras e genros, afilhados, etc., significa que o homem, ele era um determinado senhor, o senhor de engenho, ele era chefe de todo um clã, não só dos filhos ou da esposa, mas de todo um clã. Né? Ele que decidia na família, no clã, quem casava com quem que a filha casava, se a filha ia ser freira. Ele que decidia a profissão do filho, se o filho ia ser advogado, se o filho ia ser médico, se o filho ia ser padre. Enfim, ele que dava as diretrizes do clã dele. Por isso nós colocamos nesse slide esta situação aí, né? Que todos os parentes estavam como que subordinados a ele, ok? Imobilismo, né? Imobilismo. A sociedade era dividida entre senhores de escravos. Está aqui um senhor de escravo. Está aqui um senhor de escravo. Né? Está aqui uma esposa do senhor de escravo. E a sociedade era dividida em senhores e escravos. Né? Os senhores aqui no 1 e os escravos aqui no 2. Então isso é um estamento, ou seja, imobilismo. Quem é escravo não vai ser senhor, quem é senhor não vai ser escravo, ok? Poucas eram as chances de ascensão social. Nasce pobre, morre pobre. Nasce rico, morre rico. A não ser que, em algumas situações extremamente raras, um negro conseguia alforria e no Brasil do açúcar, né? E ele podia conseguir, então, com a carta de alforria, algum bem, alguma coisa, algum trabalho. São raríssimas essas histórias de negros que se tornaram bens economicamente no Brasil colonial no século XVI, no século XVII. No século XVIII, em Minas Gerais, aí é uma outra coisa. Mas aqui, né, nesta situação, foi difícil, né? Era realmente quem nasce pobre morre pobre, quem era rico nascia rico, tá bom? Uma religiosidade muito forte, controle da ciência por parte da Igreja Católica, dominavam a cultura popular e a erudita, a Igreja Católica, né? Os membros do clero dominavam a escrita e o conhecimento, expandiam a fé católica, estavam sempre em conjunto com a Igreja estimulou a obediência à autoridade, a Igreja difundiu hábitos europeus de trabalho e comportamento e fundaram colégios de missões, e os grandes padres que atuaram no Brasil foram os padres da ordem jesuíta, ok? Então, tá aqui a
A religiosidade, controle da ciência por parte da Igreja Católica, dominavam a cultura popular e erudita, os membros do clero dominavam a escrita e o conhecimento. E aqui do lado, aqui, ó, você tem uma série de coisas, né, que marcam essa presença da Igreja Católica aqui no Brasil, ok? Tá certo? Outra característica dessa época é uma sociedade escravocrata, ok? A produção econômica era dependente da mão de obra escrava. Então, tudo que acontecia, de novo, lá o nosso engenhozinho, né? Os escravos trabalhando, os escravos fazendo transporte, os escravos também fazendo transporte. Aqui, nós temos aqui a presença maciça dessa mão de obra escrava, ok? É uma sociedade escravocrata. Consideração importante da sociedade colonial. Existia uma classe intermediária, chamados agregados. Celeiros, oleiros, capatazes, feitores, mestre açucareiro, padres. Recebiam salários que podiam ser em forma de produtos como tecidos, alimentos, rapadura, cachaça, tabaco. Então você tem aqui um comerciante, aqui ó, você tem um comerciante, você tem aqui padres, você tem aqui serviçais, tá certo? Então isso é uma consideração bastante importante a respeito dessa sociedade do século XVI e do século XVII. Divisão de um engenho, vamos lá? Então a Casa Grande, tá? Tá aqui a Casa Grande, uma das casas grandes, né? Eram desses, você pode notar que pelo seu quadro aí, elas eram enormes, né? Existiam casas bem maiores que essa aí, tá? Aqui já é o início, se você olhar aqui, isso aqui já é o início de uma senzala, né? Isso aqui já é uma senzalinha aqui, ó, aqui do lado aqui. Aqui, ó, isso aqui já é uma senzala. Aqui é uma casa grande, tá? Geralmente, ó, 1 andar, 2 andares, 3 andares, haviam casas grandes até de 4 andares. E às vezes muito mais extensas que essa aqui. Então isso se chamava Casa Grande, símbolo de ostentação de poder do senhor do engenho. Até hoje ainda, quando você visita o Nordeste brasileiro aí, em algumas regiões, algumas cidades ali do Nordeste brasileiro, você vai encontrando aí ainda muitas dessas casas grandes que são refluxos dessa época, ok? A senzala, tem alguns tipos de senzala, tá? Então aqui eu tenho uma senzala, o que mais que eu tenho aqui? Aqui um tipo de senzala já aqui do século XVIII, do século XIX, tá? Essa aqui é mais do século XVIII, né? É uma senzala já um pouquinho melhor, quer dizer, melhor não, né? Mas enfim, uma senzala já com janelas, geralmente as senzalas não possuíam janelas, aqui é porta, tá? Então tá aí, senzalas, habitação dos escravos no engenho. A casa de purgar, onde se fazia a purificação do açúcar também, onde se produzia o açúcar, existia a chamada casa de purgar, onde eles queimavam o açúcar para fazer a purificação do açúcar, ok? Então fazia parte de todo esse complexo aí. Havia também a moenda, essa moenda já apareceu várias vezes, né? Mas mais uma vez aqui, essa moenda aqui era uma moenda doméstica, como você teve aqui em outras imagens, a moenda mais industrial da época. Então era o local de moer a cana. E você tem aqui a capela, né? Tá aqui a capela, tá certo? Aqui dentro também a capela. Aqui a Casa Grande, não é? Aqui a senzalinha aí, tá certo? Aqui a casa de fazer açúcar, enfim. Mas a capela aqui tá a capela dentro desse processo aí do Brasil colonial, de como era formado um engenho. Então tá, mostramos para vocês aí a produção de açúcar, mostramos aí um engenho, mostramos as classes e vamos tocando aí a história do Brasil. São detalhes importantíssimos para você aprender para fazer o teu concurso do ESA, ok? Um abraço, fiquem com Deus.